Então, pessoal, continuando, agora a equipe 3, a Camila vai fazer a apresentação. Pode começar, Camila. Bom, o nosso trabalho é do artigo 28, inciso 5 e 6. Né? Então, o inciso 28 diz: a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 5, ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Inciso 6, militares de qualquer natureza na ativa. Então, eu queria só fazer uma introdução antes e trazer o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 13, que ele diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Né? Então, você tem o direito ao exercício pleno da sua atividade, desde que cumpra as condições estabelecidas em lei. Isso para qualquer profissão, a advocacia não seria diferente. E aí o inciso 28, o artigo 28 e o artigo 30 do Estatuto da Advocacia e da OAB, ele traz hipóteses de impedimentos e de incompatibilidades, que são taxativas a princípio, mas como eu vou trazer aqui alguns casos, a gente vai perceber que vai muito da interpretação do juiz ao caso concreto, do que ele considera ser uma atividade policial ou militar. Então, o artigo 8º, inciso 5º do Estatuto da Advocacia e da OAB, ele diz: para inscrição como advogado é necessário não exercer atividade incompatível com a advocacia. Essa incompatibilidade, ela pode ser de caráter definitivo, e daí o inciso 11 diz que cancela-se a inscrição do profissional nesse caso, ou ela pode ter um caráter temporário, né? Você passar a exercer uma atividade de incompatibilidade, e daí licencia-se o profissional de acordo com o artigo 12 do Estatuto. Então, em 12 de fevereiro de 2014, a Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 3541, questionando a inconstitucionalidade da norma que se refere à incompatibilidade da advocacia em atividade policial. E os 11 ministros do tribunal decidiram que é constitucional e que a atividade é incompatível. Né? E o relator, o ministro Dias Toffoli, disse que a intenção não é você diminuir a importância de uma atividade ou da outra, né? E aí o Marcos Vinícius Furtado Coelho, do Conselho Federal da OAB, o presidente do Conselho Federal da OAB na época, em 2014, ele participou do julgamento e ele disse que ressalta que ambas são essenciais no bom funcionamento da sociedade, mas devem ser exercidas separadamente para que não haja conflito de interesses, que é o que os meus colegas vêm trazendo e a professora já tinha destacado em uma aula. Né? Então, a gente já começa a observar que esse conceito de atividade ele é bastante amplo, né? Envolve bastante situações. Como a professora Eunice Fumagalli, num estatuto comentado, ela traz, nas palavras dela, quais são as funções que englobam nessas atividades. Então, ela diz: a palavra atividades, no contexto do artigo, tem uma significativa amplitude, abrangendo qualquer sequência habitual de atos de trabalho, ofício, tarefa ou profissão, de forma a englobar cargos, funções, designações e incumbências, sejam permanentes ou temporários, efetivos ou comissionados, independentemente da natureza do vínculo jurídico, podendo ser estatutário ou trabalhista, decorrente de lei, de contrato, de mandato ou outro. Então, dá para ver que é bem amplo, né? Muitas atividades, né? Aqui o artigo diz que é atividade policial, né? Mas dentro da atividade policial a gente vai ver que engloba várias situações, né? Começando pela policial, então, essa mesma professora Eunice, ela diz que estão inclusas as atividades dos guardas municipais, guardas de presídios, agentes penitenciários, empregados de empresas públicas que prestam serviços de segurança pública por contratos com o poder público. Então, eu encontrei 2 julgados aqui sobre os despachantes, né? Um foi de um despachante policial e os despachantes juntos ao Detran.
E o Conselho Federal da OAB definiu como incompatível com o exercício da advocacia. Mas eu trouxe outro julgado que diz que os despachantes de trânsito não têm atividade incompatível com a advocacia. Então, começa aí as interpretações, como eu comentei, que tem, né? Então, depende muito do que o juiz vai analisar no caso concreto. Aqui nos despachantes de trânsito, ele diz, os despachantes de trânsito que não ocupam qualquer função pública são prestadores de serviços privados de caráter informal, que têm a função de substituir o cliente particular nas filas de repartições públicas ligadas ao trânsito, né? O que não dá para considerar como um caráter policial, pelo que ele relatou aqui, mas vai muito da interpretação e da própria função. Já falando do serviço militar, eu começo falando pelo serviço militar obrigatório, que o artigo 8, inciso 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB, ele é claro na vedação daqueles que cumprem o serviço militar obrigatório, até porque a inscrição como advogado exige a quitação do serviço militar. Então, enquanto você estiver nesse cumprimento, você está numa causa de incompatibilidade da sua inscrição. Então, a Constituição Federal aponta quem são os servidores públicos militares. No artigo 42, ela diz: são servidores militares federais, os integrantes das Forças Armadas e servidores militares dos estados, territórios e Distrito Federal, os integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares. Mas essa vedação só termina com a reforma, a demissão ou a exoneração desses cargos. Aí eu trouxe aqui uma fala de um julgado do Joaquim Barbosa, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, firmando o entendimento de que o cargo de delegado de polícia é incompatível com o exercício da advocacia. E ele diz: a restrição operada pelo artigo 28, inciso 5, da Lei 8.906, atende ao artigo 5º, inciso 13 da Lei Maior, como eu citei lá no comecinho da apresentação. Porquanto a incompatibilidade entre o exercício da advocacia e a função de delegado de Polícia Federal traduz requisito negativo de qualificação profissional, considerado o princípio da moralidade administrativa. E aí eu trouxe mais um caso aqui que teve bastante problema na interpretação, que é quanto ao agente de segurança socioeducativo, né? Aí eu trouxe uma decisão do Conselho Federal da OAB que negou uma inscrição de um agente de segurança socioeducativo, né? Alegando que ele exercia atividade de caráter policial. O que eles alegaram? Eles alegaram que no artigo 144, que determina quais são aquelas funções relacionadas à segurança pública, não se enquadra o agente de segurança socioeducativo. Quem faz parte desse artigo, então? São a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, os policiais civis, policiais militares e Corpo de Bombeiros Militares. Então, eles recorreram e a sentença foi reformada, né? Por entender que o caráter da atividade exercida pelo agente de segurança socioeducativo não tinha esse caráter repressivo ou punitivo típico de uma atividade policial, e também reconhecendo que dizer se o cargo está vinculado ou não a essa atividade é uma competência privativa da União e não do Conselho Federal da OAB. Então, eles conseguiram mudar essa decisão, mas como eu comentei bem no comecinho, vai muito da interpretação, até porque as atividades são bem amplas, né? O que é um inciso pequeno envolve uma montoeira de cargos e atividades. Então, para concluir, o objetivo do legislador com certeza não foi restringir, né, o pleno exercício das profissões, muito pelo contrário, o objetivo é não causar nenhum prejuízo de cunho público,
né? E quando a gente está trabalhando com ética, principalmente nessas atividades que envolvem cargos públicos, obviamente tem que tomar esse cuidado. E é isso, professor. Muito bem, Camila. Bem completinho, bem explicadinho. Eu vi que estava lendo o trabalho, vocês colocaram bastante exemplo mesmo, bastante julgado. Tem muita coisa, né? Dá para Tem perceber. bastante. Bastante A gente, quando, a coisa. gente, quando a gente olha o artigo e vê atividade policial, atividade militar, a gente pensa, né? Quando vai analisando, vê que não é bem assim, não. Envolve bastante interpretação, traz outros artigos. Antes era muito discutido sobre os agentes de trânsito também. Eu não sei se você chegou a ver. E do de trânsito eu vi só, acabei vendo o despachante só, mas do agente de trânsito O não. fiscal de trânsito falam muito, mas isso já ficou mais pro passado, assim. Já foi, né? Tem julgado já estabelecendo o que deve, o que não deve. Mas quando a gente pega assim o inciso, que a gente sai pesquisar sobre ele, que a gente vê como tem coisa, como as pessoas realmente não obedecem, né? Passam por cima mesmo. Ah, não dá nada, eu vou advogar assim, né? É mais ou menos essa. E o que eu acho curioso é a diferença, né, da interpretação do próprio conselho da OAB e dos tribunais, né? Não se Uma entendem. incompatibilidade, Eles não se entendem. Mas é bem aquela história, cabeça de juiz, a gente não sabe o que vai sair. E nesses casos, assim, a gente vê que tem muita controvérsia, muita coisa que ainda não bate, né? Mas eu Verdade. gostei bastante, Camila. Não sei se alguém quer fazer alguma consideração, Obrigada, alguma professora. pergunta. Tem mais alguém do teu grupo aqui? Tem o O Emerson, Emerson. Gustavo, Felipe. Alguém do grupo quer fazer alguma consideração? Tá quase todo mundo aí. Que bom, que bom. Não, professor, ela já explicou corretamente o nosso trabalho. Tranquilo? Os demais querem fazer alguma pergunta também? Não? Professora, só Diga. acrescentar que ainda há um debate, né, referente aos militares não poderem atuar em outras áreas do direito, né? Tem essa questão do conflito, mas esse conflito seria mais aparente em relação ao direito criminal, né? Aham. Os militares também, policiais civis, estarem muito próximos da população, dos réus, das vítimas também, mas ainda há esse debate. Por que que eles não poderiam atuar no direito do trabalho, direito tributário? Que não Claro teria que, tanto conexão com o que eles fazem, né? sim, também é outro debate que alguns militares, eles poderiam passar na OAB sem advogar, porém para usufruir dos benefícios que a associação, né, Também. permite. Ainda tem esse debate interessante, É. que é muito amplo, né, É. mas é muito interessante também. Que bom. Gostei da tua consideração aí. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Valeu. Obrigada, Parabéns. pessoal. Então, vamos passar para o grupo 4. A Marina conseguiu resolver? Entrou? Cadê a Marina? Aqui. Tá aqui. Deu certo o teu áudio, Marina? Acredito que sim. Tá me ouvindo bem? Tô. Cadê você? Apareça para mim. Ai, professor. Mas eu não sei que vergonha tanta vocês têm. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo. É que eu tô com medo que comece a travar por causa de colocar imagem, sabe? Bom, se Porque minha travar, a internet gente tá bem muda, então. ruim. Aham. Então, nosso trabalho é sobre impedimento e incompatibilidade. Do artigo 28, inciso 7 e 8, né? Então, sobre incompatibilidade, quando é incompatível, ele traz que, no inciso, que ele é uma decisão definitiva. Então, você pode ter a alternativa de você cancelar a tua inscrição ou ser temporária, que é a questão de licenciamento, que daí você pede por um tempo para que ela fique interrompida. É no caso de quando as pessoas estão assumindo algum cargo. Professora, você me dá um minuto que minha filha acordou e tá gritando aqui. Eu só vou pedir pra minha mãe ficar com ela. Desculpe. Faz parte, né? Vocês viram que agora há pouco entrou um pequeno também aqui, né? Querendo me atrapalhar.
Então, ser mãe é isso. Vou aguardar a Marina. Deixa eu abrir o trabalho deles enquanto isso aqui. Oi, prof. Oi? Eu já alterei o trabalho e já coloquei alguns julgados que eu encontrei sobre realmente casos práticos, que acho que deve ficar mais, né, igual o resto do pessoal colocou. Ótimo. Você já postou lá? Sim. Tá. Rapidinha você, hein? Obrigada, Obrigada, Vitória. Professora, voltei. Desculpe. Faz parte. Eu entendo. Eu entendo. É. Me desculpem. Então, tem as duas alternativas. A que você pede o cancelamento, né? Que seria a definitiva. E a temporária, que seria o licenciamento. Que são nos casos de utilização do chefe do executivo, igual presidente, prefeito, governador, nessas alternativas. Só que tem uma exceção, que é o juiz eleitoral. Ele pode exercer a função mesmo sendo juiz. No caso, um juiz não poderia, seria incompatível, né? Mas no caso do juiz eleitoral, é uma exceção que ele pode exercer. Eu achei isso. E aí os impedimentos seriam proibições parciais, que daí seriam funcionários, né? Sem o poder de mando, que eles também podem exercer. Então, eles têm impedimento apenas de exercer a função de advogar quando é contra o órgão público, né? Contra o órgão superior deles. Mas em outro caso, ele pode exercer a função normalmente. E os membros do legislativo, que também não fazem parte da mesa, podem exercer, contanto que não seja contra a própria ordem pública, né? Aí eu achei que os incompatíveis também são agentes de trânsito, eles não podem exercer, porque eles têm função de fiscalização, então eles não podem. Gerentes de banco não podem, são incompatíveis, seja ele banco público ou privado, independente de qual seja, não pode fazer exercício da função. Também pessoas que trabalham com atividades de bolsa, em cargo de diretoria, não podem fazer o exercício da função. Auditores fiscais da Receita Federal, técnicos da Receita Federal, entre outros. O nosso, na verdade, ele é bem resumido, a gente não conseguiu encontrar também uma jurisprudência. Então, você viu, acho que no nosso trabalho, não sei se está aberto aí também, que ele ficou bem enxuto, né? E eu acho que seria mais ou menos isso. Resumidamente. Deixa eu abrir aqui. Eu estava dando uma olhada assim no trabalho, Marina. Eu acho que na apresentação você meio misturou algumas ideias, né? Sobre o juiz eleitoral, mas o juiz eleitoral não entraria aqui, né? Entraria já lá no inciso que a gente fala sobre os juízes. Enfim, julgado tem bastante, sabe? Mas a gente não encontrou. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Porque, assim, gerente de banco, né? Como você falou, não pode advogar. Existe julgado, sabe? Que de gerente que tentou advogar e não pôde. No outro inciso que fala sobre os ocupantes, né, que fazem parte de arrecadação, fiscalização de tributo, também tem, né, auditor da Receita que tentou advogar que não pode, sabe? Julgados existem, né? Não sei como que vocês fizeram a pesquisa, mas tem. Então, assim, poderia ter acrescentado isso no trabalho. Até o Cleberson tinha conversado comigo, eu falei, tem julgado sim. Acho que vocês não souberam pesquisar, né? Mas existe. Pode ser que sim, professora.
Então, assim, se vocês quiserem ainda dar uma olhada nos julgados, eu vou dar uma chance para vocês, que nem a Vitória. A Vitória acabou de acrescentar no trabalho, né? Então, se vocês quiserem me entregar até amanhã, eu dou esse prazo para vocês fazerem mais uma pesquisa para achar, porque tem. Procura lá jurisprudência, auditor da Receita que tentou advogar, ou gerente de banco que tentou advogar, alguma coisa assim. Vocês vão localizar. Tá. Tá bom? Daí eu abro lá para vocês postarem até amanhã. Pode ser, Só para complementar, tá bom? Ok, então. Alguém Obrigada. quer fazer mais alguma consideração do grupo? Quem que tá aqui do teu grupo? A Chayenne? A Chayenne, o Cleverson. Alguém quer fazer alguma consideração? Alguma pergunta aos demais? Não? Então tá bom. Obrigada, Marina. Vejam lá se acha alguma coisa. Só para complementar, tá bom? Ok, daí eu envio para você. Desculpe, viu? Imagine, obrigada. E agora, por último, o grupo 5, que é o Edson, né, que vai fazer a apresentação. O Edson tá aqui? Não, tá ali. Edson, apareça para nós aí, Edson. Ah, muito bem, estava escondidinho. Edson, agora o show é seu, tá bom? Pode começar o que quiser. Então, professora, o nosso é sobre impedimento, né? E eu dividi aqui em duas partes. Né? É o artigo 30, inciso 1º e inciso 2º, né? Mas a gente tem que dividir assim entre os membros do Poder Legislativo e depois o resto, né? Os membros do Poder Legislativo, eles têm, no caso, um impedimento, só que é só para advogar a favor, não pode advogar, né, a favor ou contra toda a administração pública, né? Toda abrange a direta, a indireta, fundações, paraestatais, tudo, né? Aí, no restante, no caso, daí ele pega, eu posso colocar aqui mais especificamente, por exemplo, o caso do professor. Ele só não pode advogar contra o ente que remunera ele, né? Que ele remunera. Então, por exemplo, se for um professor estadual, ele não pode advogar contra o Estado. Se ele for um professor municipal, ele não pode advogar contra o município. Federal não pode advogar contra a União, assim por diante, né? Aí tem o caso também interessante do procurador, né? Procurador da União, do Estado e do município, que também ele entra na mesma regra do professor, né? Ele não pode advogar contra o ente que ele remunera, contra todo o resto ele pode advogar. Aí a gente tem que trabalhar também o caso das exceções, né? Que, por exemplo, os membros do Legislativo, o pessoal aí anterior já falou, né? Mas cabe reforçar aqui, eles têm o impedimento de advogar contra a administração pública, mas fazendo parte da mesa, aí eles, digamos, eles caem numa regra ali daí eles não podem advogar, eles caem naquela regra anterior, né? De incompatibilidade. No caso do professor, ali também é interessante fazer a ressalva, né, que o professor da docência do direito, né, ele tá livre, ele não tem essa vedação. Então ele é livre, ele pode advogar, inclusive contra o ente que ele remunera. A exceção a essa regra, por exemplo, que a gente tem que pegar, assim, por exemplo, se estiver numa universidade. Então, você está falando ali, por exemplo, tem o professor do direito, tem o coordenador do curso de direito, né, tem o diretor, por exemplo. É bom fazer uma exceção aqui, que então é do curso de direito. Aí, o reitor, no caso, ele foge essa regra, ele cai lá na incompatibilidade temporária, né? O caso do procurador, também, ele cai numa exceção também, porque se você pegar o procurador, ele cai na regra ali que ele não pode advogar contra o ente que remunera. Porém, se ele for procurador-geral, não, procurador-chefe, procurador-geral do município, procurador-geral do Estado,
aí ele só pode advogar pro Estado, né? Daí então ele tem uma reserva, né? Outro caso de exceção, que nem falar lá antes do diretor, né? Com poder de mando, com poder de decisão e com poder de voto, que daí ele entra na regra da incompatibilidade. Porém, se ele for um diretor sem poder de mando, sem poder de decisão e sem poder de voto, aí ele entra num impedimento, né, parcial só. Outro caso de exceção também, que já falaram aí várias vezes, mas eu vou reforçar aqui, que é o juiz eleitoral, né? O juiz eleitoral, então, a princípio, como ele faz parte da magistratura, seria um caso de incompatibilidade. Porém, a gente tem que ressalvar que a magistratura, no caso, o juizado eleitoral, ele é composto por juízes, mesmo de carreira, né? Que isso, quando eles são emprestados para a justiça eleitoral, eles não perdem a remuneração deles. Porém, tem a parte dos advogados, né? Então, daí seria injusto, né? Por exemplo, que eles não pudessem advogar. Então, daí, através da ADI lá, que foi julgada, acontece que eles têm um impedimento, né? Um impedimento relativo, né? Que eles não podem advogar só na justiça eleitoral, né? Então, ali eles não podem advogar, tudo o resto eles podem. Outro caso que entra numa exceção aqui é o juiz leigo, né? O juiz leigo também, em tese, faz parte do judiciário, né? Porém, a gente sabe que os juízes leigos, que fazem parte da justiça especial, dos juizados especiais, também são advogados, né? Então, eles podem... Eles só não podem advogar no caso do juizado onde eles atuam. Todo o resto... Por exemplo, se ele é juiz leigo lá do primeiro juizado civil, por exemplo, ele pode advogar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, assim por diante. Aí um pouquinho diferente no caso se ele for juiz leigo da fazenda pública, né? Daí o impedimento dele é em todos os juizados especiais, né? Aí tem um impedimento um pouquinho maior. Aí, assim, a título de curiosidade, professora, assim, que nem fica aqui, ó, o Poder Legislativo, né? Eles têm um impedimento. A gente sabe, né, que essa lei ela foi elaborada pela OAB, né, e foi aprovada no Legislativo. Ela foi alterada lá, sabe? Porque seria ingenuidade achar, por exemplo, que um senador não tem influência em várias instâncias aí do judiciário, né? Então fica meio contraditório, por exemplo, um senador tem um impedimento, né, que ele só não pode advogar contra a administração pública. E aí você vê o caso que já foi citado antes dos policiais, que eles são impedidos totalmente, eles são incompatíveis, né? O caso, por exemplo, eu sou agente penitenciário. Eu tenho bastante colega, né, que eles são formados e tal, fizeram o exame da OAB e não puderam pegar, né? Não podem advogar. E daí fica naquilo ali que a colega ali, a Camila, falou. Não sei se foi a Camila ou o Gustavo. Que, por exemplo, fica meio estranho, porque, tudo bem, não pode advogar na área criminal, né? Mas o que impediria, por exemplo, de advogar na trabalhista, na civil, né, em outras áreas aí? E aí... O curioso, por exemplo, que a jurisprudência ela entende que esse rol, né, de impedimentos ele é taxativo. Até tem o Paulo Lobo, né, que ele tem lá o Estatuto da Advocacia comentado. Ele fala que esse rol ele é taxativo, né, justamente por ser uma limitação no direito ao exercício, né, da profissão. Uma limitação ao exercício profissional. Então ele explica que é taxativo, e que não poderia, digamos, ser acrescentado equiparado, fazer esse tipo assim por semelhança. E, no entanto, a gente vê que, por exemplo, inicialmente os agentes penitenciários foi a própria OAB, o Conselho da OAB, né, que impôs essa vedação e que parou os policiais.
Aí, posteriormente, hoje tem julgado já do STF, do STJ pacificado, né? Aí, mais recente, inclusive, tem um julgado do STJ e do TRF4, que ele também considerou, digamos, impedido para o exercício da advocacia os servidores administrativos do sistema penitenciário, né? Então, é um pouquinho injusto, eu entendo assim da minha parte, sabe? Eu, professor, não coloquei assim, muitos julgados, não coloquei julgados no trabalho porque eu entendi que não teria tempo, sabe, suficiente, porque era bastante grupos, né? Então, eu dei uma pincelada assim em cima dessa parte dos artigos ali, trouxe alguns exemplos, né? Não coloquei julgado lá, mas se a professora permitiu, eu complemento o trabalho. Ótimo, Edson. Porque ficou bem completo. Eu gostei da tua apresentação, gostei da explicação, dos exemplos, mas se você puder, então, acrescentar ali no trabalho alguns julgados, só para complementar mesmo, eu vou ficar bem satisfeita. Tá joia. Mas parabéns, eu gostei. Alguém quer fazer alguma consideração? Alguma pergunta? Quem mais está do teu grupo aqui, Edson? Professora, eu sou do grupo dele. Quem está falando? A Eu Larissa. dei uma olhadinha nos julgados, olhei 2 apelações, sabe? Uhum. Só que a gente não colocou elas no trabalho. Uma era uma apelação civil de 2019, que é bem recente, que era de um analista de informações da Agência Brasileira de Inteligência, que estavam alegando que ele estava impedido, né? E daí ele alegou que existia ausência de vedação legal, que não se configurava a incompatibilidade do artigo 28, mas se alegava o impedimento. E daí foi improvido essa apelação, sabe? E eu analisei também que a maioria dos casos que falam sobre esses impedimentos, né? Eles sempre estão ligados com a incompatibilidade. Quando não é um, é outro. Sempre dá ou desprovido ou não é reconhecido. Daí a outra apelação que eu dei uma olhada era de 2007. Era sobre um vereador que ele era advogado. E daí, tipo, os atos dele eram nulos, né? Daí estava observando já o artigo 4º lá, parágrafo único, se eu não me engano, que também falava que quando se trata de advogado que está ligado, ele se torna, né, um ato impedido também. Daí se tornou nula aquela apelação porque a parte que estava pedindo, né, não podia ter legitimidade. Só que os outros atos do vice-prefeito ainda valiam, e do vereador não, por ser advogado. Então você já tem os julgados, só acrescentar. Ótimo, principalmente esse recente aí, Larissa. Se puderem acrescentar. Professora. Oi. Eu só queria complementar aqui a questão do procurador, né, que o impedimento dele, ele não encerra quando se encerra o vínculo dele com a administração pública, né? Porque aí vai ter os casos, né, que ele atuou, né? Isso. E esse aí vai ser digamos, um impedimento que ele vai continuar tendo mesmo depois de não ter vínculo nenhum com a administração, né? Sim. Não tem como, né? Ele continuar atuando nesse segmento. Ótimo, Edson, muito bem. Bem pontuado. Então, só complementem lá com esses julgados que a Larissa comentou, só para complementar mesmo, porque eu achei que ficou bem explicado, bem bom o trabalho de vocês, tanto escrito quanto a apresentação. Professora, então, coloca os 2 julgados, o 2007 e o 2019 ou só o Pode 2019? pôr. Não, coloque os 2. Já que vocês já têm os 2, pode colocar. Beleza. Pessoal, alguma consideração a mais? Ó, temos 3 minutos para acabar de novo essa reunião. Meu Deus, como passar rápido. Não, Camila, quer falar professora, alguma tudo coisa? bem. Não, tá tudo bem. Eu gostei, pessoal, parabéns para todos, gostei bastante mesmo. Só então quem puder complementa, que eu vou abrir ali então o prazo até amanhã para vocês fazerem isso, tá? Então, pessoal, fiquem à vontade, porque eu sei que vocês têm bastante coisa para fazer. Eu agradeço, eu gostei, parabéns para todos e semana que vem nós voltamos, então. Tá bom? Boa noite, professora. Boa noite, tchau, até.
Agora tem